E não termina por aí não, querido. Depois de tudo isso, Gideão lhe pede uma prova de Deus. E isso não é incredulidade. Nós devemos sim entender e ter a certeza de que sempre Deus está no controle, de que sempre Deus está na frente. Então Gideão ele pede prova de Deus. E sabe de uma coisa? Ele vai até a eira. Ele sai ali do lagar agora e vai para a eira. E chegando na eira ele pega um velo. Estudando sobre isso, eu fui ver a respeito do velo. E o velo não é simplesmente apenas a lã. O velo, ele é uma parte da pele do animal com a sua respectiva lã. Então o que nós podemos entender é que se existe pele, é porque existe sacrifício. Se existe pele, é porque um animal morreu para que aquele velo existisse. Então, Gideão ele pega aquele velo e leva até a eira. Chegando na eira, ele pega o velo, coloca sobre a eira e ele faz uma oração ao nosso Deus e pede: Senhor, se realmente o Senhor é comigo, se realmente eu fui o comissionado, eu fui o escolhido para este tempo, para esta tão grande obra, então que o Senhor fale comigo, que o Senhor me revele. Como nós temos que entender, como nós temos que aprender com este homem, amados. Então, ele faz uma prova pedindo a Deus o seguinte: ele coloca o velo sobre a eira e ele pede: Deus, eu quero que amanhã ao acordar, eu te peço que se o Senhor realmente for comigo, que o orvalho do céu possa encharcar este velo e que a eira esteja seca. E assim ele faz. E sabe o que acontece? No dia seguinte, quando Gideão chega até aquela eira, ele encontra ali aquele velo encharcado, aquele velo molhado do orvalho, e a eira está seca. E nós temos que entender algo profundo, querido, que Deus quer nos falar a respeito disso. Sabe que Deus está falando? Que aquele velo representa o sacrifício. Aquele velo vinha de um animal que havia sido morto. Sacrifício fala de cruz. Sacrifício fala do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o barro, querido, a eira, né? A eira fala de barro, fala de homem. E que quando aquele velo está sobre a eira, encharcado e a eira seca, o Senhor está nos dizendo que enquanto Jesus estava cheio, enquanto ele retia tudo que ele tinha, a eira estava seca, o homem estava seco, a humanidade, queridos, estava desprovida do Espírito. O Espírito Santo não havia sido liberado. E sabe o que acontece? Gideão ele chega naquele lugar e ali ele pega então aquele velo. E a palavra de Deus nos fala que ele pega aquele velo, ele começa a entender que Deus está falando com ele. E diz ali na Bíblia, querido, que ele pega e torce aquele velo. Diz ali a palavra que ele espreme aquele velo e a água que sai do velo ele coloca dentro de um cálice. E você começa a entender comigo, querido, em Lucas 22:44, a palavra de Deus fala que Jesus, ele foi espremido no Getsemane. Diz ali que ele suou gotas de sangue no Getsemane. E a palavra Getsemane significa prensa de óleo, prensa de azeite. O nosso Jesus, ele foi espremido, ele foi moído, ele foi prensado no Getsemane. A palavra de Deus também nos fala em Isaías, capítulo 53, verso 5, que o Senhor ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Que o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. Na cruz ele levou. Então a palavra diz que aquele velo estava encharcado, que aquele velo estava molhado. E Gideão pega e espreme toda a água do velo dentro de um cálice. Você consegue comigo imaginar um cálice que reteu toda a água, reteu todo o sangue, e este cálice é levantado ali na mesa da Santa Ceia, representando o cálice de vinho, representando o cálice de sangue, representando o cálice da nova aliança do Senhor. Aleluia. Sirica manduria malabá, soria chamaná, siriata massúbias. Espírito de Deus, fala conosco, Pai, nessa noite. Queridos, o Senhor pega e está mostrando tudo isso para Gideão. Gideão, então, entendendo disso, ele faz mais uma prova. Ainda não satisfeito, Gideão diz: meu pai, eu preciso ainda de ter mais uma certeza.
Eu preciso ainda de ter mais uma direção de que o Senhor é comigo, de que eu posso ir, de que eu posso ir avante. Sabe, nós entendemos, aprendemos, assim também como Moisés falou: se o Senhor não for comigo, não me faça sair deste lugar. Quantas vezes, querido, nós damos passos, nós vamos para direções em que Deus não está, nós nos movemos, sendo que a nuvem está parada, sendo que a coluna de fogo não se moveu, e nós precisamos entender, precisamos aprender com estes homens, como Gideão, como Moisés, e a palavra de Deus diz que ele chega, Gideão, ele chega, e novamente ele ora ao nosso Senhor, e ele coloca novamente o velo, mas agora ele pede ao contrário, ele pede: Pai, se o Senhor realmente é comigo, se o Senhor me escolheu, se o Senhor vai comigo na batalha, se o Senhor vai me dar a vitória, eu te peço, Senhor, que ao acordar amanhã, este velo, ele esteja seco, o velo, a lã com a pele, ela esteja seca, e que toda a eira esteja molhada, e que toda a eira esteja encharcada. Querido, alinhe o teu espírito nessa noite, e comece a reter essa revelação. E a palavra de Deus diz que quando Gideão acorda e ele se dirige para a eira, chegando na eira que representa o barro, representa o homem, ali ele encontra também o velo que representa o sacrifício do nosso Senhor Jesus. Mas quando ele olha para aquele velo, o velo está encharcado. O velo que antes estava encharcado, agora está seco. Aquele velo está seco, mas toda a eira está encharcada. Sabe o que o Senhor quer nos dizer com isso? Sabe qual é a palavra de Deus para nós? Que a partir do momento que Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, Ele é moído pelas nossas transgressões, Ele foi prensado no Getsêmani, Ele foi espremido como Gideão espremeu aquele velo e colocou a água do velo no cálice, ou seja, o sangue. O Senhor está nos dizendo que quando Jesus, Ele perde o seu sangue, Ele derrama a sua alma na morte, Ele libera o seu sangue naquela cruz, Ele derrama o seu sangue na cruz, Ele passa a ser seco, Ele passa a estar seco, velo seco, porque liberou tudo que Ele tinha. Mas segura isso, querido, entenda nessa noite em nome de Jesus. Mas a partir do momento quando Jesus se torna seco, quando Jesus derrama, libera o que Ele tem, toda a eira, todo o homem, toda a humanidade agora está encharcada, ou seja, agora recebeu o sangue da purificação, recebeu o sangue da redenção e recebeu a água, querido, que representa o Espírito. Agora que Jesus libera tudo que Ele tem, sabe o que acontece? O homem agora, a eira, está encharcada, e sabe o que o Senhor está dizendo, querido? Que o seu Espírito, foi liberado sobre nós. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Jesus. Queridos, eu quero que você entenda o seguinte: nós temos que discernir profeticamente que através da prova de Gideão, através da prova que Gideão pede a Deus, Deus está revelando a nós a sua obra redentora. Sabe o que Deus estava confirmando para Gideão neste tempo? Sabe o que Deus estava falando ao coração de Gideão neste tempo? Eu serei contigo sim, Gideão. Pode confiar, pode ir à frente. Eu serei contigo sim, homem valoroso, homem valente. Serei contigo nessa sua causa. Mas não só agora eu serei contigo, eu serei com a igreja. Eu estarei para sempre com o homem. Ele estava falando, através da prensa do velo, eu vou encharcar a eira, aleluia. Através da prensa do velo, eu encharcarei a eira. E sabe o que Deus está falando para nós através dessa passagem? Sabe o que Deus está revelando à igreja através dessa passagem? Que através do sacrifício da cruz, eu derramei o meu Espírito sobre toda a carne, e por causa desse Espírito, vocês não estão sozinhos, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia, glória a Deus, celebre a Jesus, adore ao Senhor nessa noite, que está conosco, querido, todos os dias, até a consumação dos séculos. Hariamanabasúbias, Candabasurianas. Aleluia, Jesus.
E é por esse Espírito, querido, por esse Espírito ter custado um preço de sangue, por esse Espírito ter custado tão caro, é que nós temos que valorizá-lo e temos, querido, que dar valor a tudo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração e manter íntegra e manter limpa toda a palavra, toda a mensagem de direção para nós nesses dias. Em nome do Senhor, feche os seus olhos. Amém? Feche os seus olhos. Eu quero orar com você nessa noite.